Olá, gente. Estamos aqui com Mariana de Deus, direto da comunidade do Mamão do Mato, para falar dessa comunidade maravilhosa que pertence ao município de Brejões. Dizer que esse projeto, esse bate-papo aqui, tem o apoio da Lei Aldir Blanc, beleza? Então vai ser muito top. Estamos fazendo a primeira comunidade agora aqui no Mamão do Mato, depois tem outras comunidades que a gente está visitando, beleza? Mariana, muito obrigado por ter atendido o convite, né? E participar desse projeto. Eu que agradeço. Gostaria que você falasse um pouquinho da comunidade do Mamão do Mato, beleza? Pode se apresentar também. Na verdade, já comecei apresentando, né, através do samba de rodas aqui da comunidade. Mas meu nome é Mariana, né, Mariana Santana de Deus. Sou agricultora, filha de agricultores e neta de agricultores, né? E aqui eu pertenço e vivo nesse lugar desde quando eu nasci. Saí para fora para algumas visitas, mas depois voltei. Tenho filho, sou mãe solo. Vivi por um tempo estudando, não fiz meus estudos aqui, né, na comunidade, depois fui para a Escola Familiar Agrícola de Brejões, depois fui para o Ana Lúcia, Castelo Branco, depois eu fui para fazer o técnico em agropecuária no IF Baiano de Santa Inês, e depois fui fazer a graduação, licenciatura em Educação do Campo e Ciências Agrárias, né, em Amargosa, que é o curso de Educação do Campo. Para falar daqui, eu tenho que falar dos meus e do lugar daqui, que aqui eu honro a todo momento para falar deles, né, que é os nossos ancestrais. Que para eu chegar até aqui, para falar dessa comunidade, eles viveram essa história e que eu conto aqui esse pertencimento. Que bacana, Mariana. Você é uma mulher, como a gente fala na Bahia, uma mulher arretada. Quantos anos, Mariana, morando aqui na comunidade? Eu moro aqui há 27 anos, né? A comunidade, ela tem o nome de Mamão do Mato, porque aqui tem uma planta, né, que chama Mamão do Mato. Ela é uma planta tubércula, que é uma planta que tem uma raiz muito grande. E aí, antigamente, as pessoas, né, mais velhas daqui da comunidade, mais idosas da comunidade, que já viveram aqui também, mas que com o tempo morando aqui foram embora, e outros também, né, que faleceu, que deixou o seu legado de morar aqui e deu um nome a essa comunidade através dessa planta, né, Mamão do Mato. E essa planta foi encontrada a partir desses próprios agricultores, que eles procuravam algo para alimentar os animais, como a galinha, os porcos, entendeu? E aí nessa parte é que deu esse legado desse nome do Mamão do Mato. Outra coisa, Mariana, hoje quantas famílias vivem hoje na comunidade do Mamão do Mato? 20 famílias, de 20 a 25 famílias, né? Mas num contexto de vida de duas famílias mais idosas que já passaram na nossa localidade, mas que hoje não existe, né? Porque já faleceu, já deixaram seu legado, mas reside ainda um casal, né, de pessoas bem mais idosas, a senhora, né, chama Francisca, ela tem a idade a partir de 80 anos, e meu tio, né, Moisés, ele tem essa vivência desde quando nasceu aqui, a partir de 90 anos ele tem. Que bacana. Então eles são em torno de 25 famílias, e que dá uma população de quantos, mais ou menos? Quantos habitantes aí na comunidade? Olha, até a última pesquisa que eu fiz para o meu TCC era 72. Que bacana. Com crianças, idosos, entendeu? Show de bola. Outra coisa interessante que a gente conversou, né, antes de a gente começar a entrevista, sobre esse estudo que você fez do TCC usando a comunidade, né? O estudo da comunidade. Fala um pouquinho da gente pra gente. Olha, a pesquisa que eu fiz na comunidade, o TCC, eu costumo dizer que é o livro mais especial que eu já construí e que eu estava vivendo um momento dessa pesquisa, porque é uma pesquisa muito emocionante, porque escrever de nós hoje em dia, no contexto que estamos vivendo nesse país, nesse estado, né, uma mulher que sai da sua comunidade para estudar, não é fácil, e aí contar a sua própria narração do lugar é muito importante como algo de pertencimento territorial. Né? Brejões, Mamão do Mato, uma comunidade. Mas eu escrevi a minha pesquisa no eixo de religiosidade e cultura e também na parte de segurança alimentar. Mariana, estamos aqui num espaço muito bacana, um espaço também que lembra um pouco a minha infância, que meu avô tinha uma casa de farinha lá no Distrito Serrano, então eu vivi muito tempo também dentro da casa de farinha, né, brincando,
muita gente trabalhando e eu brincando. O que representa isso aqui para a comunidade do Mamão do Mato? Qual a importância desse espaço para a comunidade? Falar de casa de farinha é falar de um legado dos nossos ancestrais que aqui passaram, né? Uhum. Aqui na comunidade existia outras casas de farinha, né? A casa de farinha do meu bisavô, aqui próximo, existia uma casa de farinha, né? Acabou conforme há muitos anos essa casa de farinha. Depois teve outra também na família que a gente chama Família de Vivi. Aí também acabou, mas eles fizeram outra em outro lugar. E esse meio de produção agrícola, a partir da mandioca, que é um alimento, né, saudável, enquanto a gente faz nessa produção agrícola, é muito prazeroso viver nesse sentido da casa de farinha, porque assim, vai um grupo colher a mandioca, arrancar a mandioca, trazer, o grupo depois, todo mundo se junta, pessoas da comunidade, raspa a mandioca, depois passa no motor, né? No motor sim, no bolinete ali, depois a gente coloca na prensa, e depois passa na peneira, aqui no coxo, e depois vem para aqui, né? Ela já quase, como a gente chama, quase enxuta, para ela secar aqui nesse forno. Esse forno aqui é um forno de barro, né? E aí tem essa questão de secar a farinha de forma bem natural, né? Bem natural, mas assim, o contexto de falar sobre a soberania alimentar no contexto de farinha não é só a produção alimentícia como o beiju, né? Feito do licuri, feito de alguns sabores, né? Coco, ou até outros sabores que a gente quiser fazer no momento. Não é só essa produção, mas sim quem vive naquele espaço, fazendo aquela troca de conhecimento, fazendo a sua cantiga, né? Cantiga de roda, contando os casos, né? Lembrando também das pessoas que já viveram aqui. Isso é muito importante trazer esse reflexo, porque assim, há alguns dias atrás, alguns dias que eu falo anos, né? De 4 anos para cá, aqui existia nesse espaço uma senhora, minha avó, e assim, nesse espaço ela estava vivendo no momento com a gente, ensinando como a produção. Essa produção alimentística, porque isso é um laço muito forte, viver nesse espaço, nesse contexto de família, de cantar versos, de cantar o reis, de cantar de manhã cedo, as cantigas também. E como ela falava, é bom cantar, vamos cantar um canto, um verso debater, isso é importante para a nossa vivência, trazer também que os nossos ancestrais deixaram para a gente coisas importantes, né? Um legado cultural, dentro desse pertencimento de segurança alimentar, que é alimentar daquilo que a gente próprio está fazendo com amor, com dedicação, acolhimento das pessoas, da família, nesse mesmo espaço. Bacana. E assim, ela cantava algum verso. Passar aqui né, do que ela me ensinou, assim... de manhã, Dalina tá me chamando, Dalina tem um costume, chama a gente e vai andando. Não é? E é um samba de roda que foi criado nessa comunidade através dos pais dela, quando ela ia quando os pais dela iam para reza, aí criaram esse samba, ela conta isso bem baseado em fatos reais. E fato real, porque isso aconteceu nessa comunidade. E foi criado esse samba aqui. Aí quando ela começou a contar esse caso, assim, com muita firmeza, que foi aqui, como foi que aconteceu, eu disse, nossa, que produção. E saiu esse TCC, né? Dessa cultura, desse samba de roda, que existiu aqui através dos pais dela. Então essa comunidade é uma comunidade centenária, que a gente traz traços e elementos de uma comunidade quilombola. Né? São pessoas que aqui viveram com a sua luta árdua, mas que têm um pertencimento que é através das sementes crioulas, que é através do samba de roda, que é o cantado, né, desse samba de roda, dessas cantigas. Isso é muito importante para um legado quando a gente se fala de ancestralidade, quando a gente fala de cultura popular,
né, de manifestações culturais, eu acredito que é como muitas pessoas falam assim, Mariana, tu fala com muita firmeza, com muita dedicação, o pertencimento de viver no campo, de viver no campo, esse pertencimento de território, enquanto comunidade, enquanto Brejões, enquanto Bahia, enquanto mundo, né? E que esse trabalho teu, Mariana, inspire essa nova geração, né? Inclusive, o trabalho, eu já fiz um trabalho aqui dessa casa de farinha, né? Dessa produção dentro da comunidade, e apresentei no Rio de Janeiro. Inclusive, tinha um professor do quilômetro 100, o nome dele é Oziel, e ele trouxe essa turma para a gente fazer essa pesquisa, que é o grupo do PIBID. Então, foi muito importante trazer esse legado e a gente apresentar, né, a nível federal. Mariana, me fala um pouquinho sobre as manifestações culturais da comunidade Mamão do Mato. Vamos começar um pouco sobre o samba de roda, né? O beira-mar, ô beira-mar, o beira-mar, ô beira-mar, é o riacho que corre pro rio, é o rio que corre pro mar, é o mar morada do peixe, é o vento, você cansa o piolá. O samba de roda aqui na comunidade é um samba que já tem muitos e muitos anos. Eu estou contando aqui, narrando um pouco desse samba de roda através das pesquisas que eu construí nessa comunidade. Que quando eu perguntei à minha avó, né, ela falou assim, aqui tem esse samba desde quando eu existo, né, desde quando eu comecei a morar aqui, que eu sou de outro município, que é o município de Amarosa. E ela fala que ela, quando chegou aqui, já tinha o samba de roda através de uma família que já morava aqui, né, que ela foi a segunda família a entrar aqui. Mas a primeira morou aqui e depois foi embora. Então, narrando tudo, a minha avó, ela morou aqui desde quando ela era criança, a partir dos seus 4 anos de idade, de 4 a 5 anos de idade. Bacana. Ela faleceu com quantos anos, Mariana? Com 94 anos. Ela faleceu no mês de outubro do ano passado. Então morou por 90 anos na comunidade. Então eu acredito assim que a comunidade ela já é centenária, né? Minha avó veio com seus pais para morar aqui e essa comunidade tem todo esse pertencimento de idade mesmo. Porque quando eu fiz a minha pesquisa, eu pesquisei justamente quantos anos mais ou menos tinha. E aí narrando essa história através da minha avó, né? Tem muitos anos aí. O samba de roda, como ela fala, o samba de roda já existia aqui, já tinha aqui essas festas religiosas, né? Também tem as rezas aqui no município, que é o calendário que a gente chama calendário religioso a partir do seu sincretismo, né? São essas rezas e que o pessoal cultua através de alguns santos, né? Que começa a cultuar. Por exemplo, tem de Nossa Senhora Aparecida, de São Cosme, tem de São Cosme, aí tem de Iemanjá, né? E são esses santos que tem na comunidade que o pessoal cultua, né? Mas tem ainda forte na comunidade. E a gente celebra e falando, né, da importância das crianças que tem na comunidade, dos jovens estar participando para que não perde futuramente, né? Que a cultura não morra. Que a cultura não morra, né? Tem a samba de roda e tem nessa mesma reza é dessa forma, de manhã cedo solta o foguete, né, para avisar que tem a festa na comunidade. Aí depois tem aqueles afazeres, né, da reza durante o dia. Quando é de noite, começa a soltar foguete para dizer que está começando a ladainha, né? Primeiro é o cariru, depois é a ladainha, depois nesse contexto da vivência da ladainha, depois é o samba, que a gente chama samba de caboclo, né? Que não é o mesmo samba cultural que a gente... Cultural assim, no sentido de rural, né? Que a gente chama samba rural também. E depois tem um samba rural até o dia amanhecer. Tanto que eu canso de ir para algumas rezas aqui, só saio quando o dia amanhece, quando a gente vê o sol, né? Nasceu, o sol raiando já. Que bacana, Maria. Tem também a festa de Bom Jesus, né? Na comunidade, Bom Jesus da Lapa, que é o dia 6 de agosto, que celebramos a missa. Então é um dos calendários religiosos. E também tem o Reis, que é dia 6 de janeiro, que a gente canta nas casas. A gente chama Reis Roubado.
A gente tá lá, né, dormindo, nosso sono bom, aí tem alguém lá da comunidade que chega já tocando e cantando, né? Ou de casa, ou de fora, ou de casa, ou de fora. Maria vai ver quem é, ô Maria vai ver quem é. Somos cantador de reis, somos cantador de reis. Quem mandou foi São José, quem mandou foi São José. E tem também as nossas orações que a gente faz, né, em casas, né, no tempo da quaresma. Tem a quaresma, tem uma celebração que a gente faz muito importante também, né, nesse contexto da quaresma. Na sexta-feira da Paixão, acordamos, todo mundo da comunidade, cedinho, e vamos faz a celebração da Via Sacra de manhã cedo. Todo mundo com vela na mão, porque é de madrugada, né, tá tudo escuro ainda, e a gente usa as velas para clarear o caminho, clarear também o livro que ali a gente vai cantando. Que bacana. Aí a gente sai de uma casa para outra cantando as cantigas, né, da quaresma, e também fazendo a parte que a gente chama estação da quaresma. Bacana. E no final a gente finaliza, né, depois da estação, a gente finaliza com agradecimento, com um ciclo, falando da importância. E esse contexto dessa cultura tem 20 anos. Começamos, e a gente não falta, né, nessa sexta-feira da Paixão. Só faltamos na época da pandemia, que aí a gente fomos obrigados a parar um pouco, né? Mas foi um momento também de reflexão. Mariana, bora falar um pouquinho também sobre um movimento cultural que acontece aqui, que é muito famoso no município e está se tornando também muito famoso na região, do Vale de Quiriçá, que é a cavalgada do Grupo Renascer, né? Como é isso aqui para vocês, a comunidade? Ela é um movimento cultural que acontece através de nós, guerreiros da Caatinga, de pertencimento cultural, que é a montaria, né, de cavalo, todo mundo junto, sai de um lugar para outro, festejando aquele momento através de música, através de repente, através de cantiga, de um lugar para outro. E é um movimento que acontece na comunidade que chega junto todo mundo da região, né, do município até, a presenciar esse momento da festa. E depois dessa percurso que tem da cavalgada, à noite tem a festa dançante, né? Que tem as bandas, tem aquela também configuração do pessoal falar um pouco sobre a questão da importância da cavalgada, que é Sandrinho e Chico, que está à frente, né, junto com suas esposas, ajudando essa construção, porque a gente precisa do outro para construir algo. A gente não se constrói algo sozinho, a gente precisa do apoio. E nessa construção tem todo mundo ali na comunidade também que se achega, né, se junta para chegar a essa celebração artística, né, que a gente também chama atenção, que tem essa convivência, que a gente chama até de amizade, de família, porque isso é importante. A gente não pode deixar que as coisas, né, perdem ao longo do tempo. A gente tem que transformar, como a gente tem na região, né, que é o verdadeiro Guerreiros da Caatinga, que é esse sertanejo, né, a pessoa que monta no cavalo, esses vaqueiros. A gente tem que trazer essa configuração como algo de pertencimento. O pessoal que não larga a Caatinga, né? É isso mesmo, é o verdadeiro Guerreiros da Caatinga. É verdade. E a gente tem que trazer essa demonstração através dessa cavalgada, que eu acho muito interessante, essa vivência que os meninos vêm fazendo, viu? Que vem crescendo. Que vem crescendo através até do território Vale e outras regiões também, porque vem gente também, a não ser do território Vale de Quiriçá. E é uma forma também, Mariana, até de destacar a comunidade do Mamão do Mato, né? É uma forma de fortalecer ainda mais o que já tem. O que já tem, e as pessoas vêm conhecer a comunidade, né? Bacana isso. Ótimo isso aí. Falamos de cultura e vamos falar um pouquinho agora sobre agricultura, né? Como anda a produção agrícola aqui no município, os movimentos voltados para a agricultura. Quando a gente fala em movimento de produção agrícola, a gente também fala dentro do contexto de cultura, né? Produção através do pertencimento, né, da produção das sementes crioulas, né? E aqui eu falo um pouco das sementes crioulas que tem na comunidade, que nossos mais velhos deixaram, nossos idosos deixaram, nossos ancestrais passaram aqui
e nos deixaram essas sementes boas, né? Muita gente chama sementes crioula, semente da paixão ou sementes boas. Aqui a gente chama sementes boas, né? Que é a semente que vai a troca do agricultor, né? Ah, ô fulano, tu tem semente de milho para me emprestar? Ô fulano, tu tem para me arrumar um pouquinho da semente do andu, da semente do feijão macaco, do mangalô, da fava. Aí a gente vai fazendo essa cultura, ainda tem essa cultura ainda. E aí a gente faz essa troca. Eu acho muito importante isso, né? E aqui tem a questão da produção do maracujá amarelo. Tem espontaneamente do maracujá do mato, né? Do maracujá do mato, ele é espontâneo, ela é uma planta extrativista, né? Para mim é o melhor suco. E também tem o licuri, que ela é extrativista e serve para alimentar os animais. E também serve para alimentação humana, é uma cocada, é um leite do licuri. Também as palhas servem para fazer o artesanato, que aqui tem esse chapéu, né? Essa produção desse chapéu já existe na comunidade, minha tia ela faz desde criança. Ela conta que desde 6 anos, 7 anos de idade, a 9 anos por aí, ela já fazia esse trançado, né, da palha do licuri. O nome dela é Francisca. É muito bem feito. E aí, a partir de um projeto que eu consegui do Mãe Terra, e aí consegui a parte do tingimento, né, que aí ela faz esteira, faz chapéu. Eu consegui esse curso pela associação, para atingir a espalha do licurioba, para a gente produzir esse artesanato. Aí foi um grupo de mulheres, mas no momento, no contexto que ficou, foi minha tia, porque na época que a gente conseguiu esse curso, ela não escoou a produção, não foi ela a pessoa, mas o grupo não escoou a produção, e aí teve essa questão do desgaste, mas minha tia ainda permanece ainda com nessa luta ainda, né? Então quem quiser um chapéu, quem quiser uma esteira, pode procurar aí Francisca, minha tia Moreninha. Aqui no Mamão do Mato. É isso. Mariana, outra coisa bacana que a gente dá para perceber é sobre a questão das plantas nativas, né? Aqui tem muito. Aqui ainda tem muitas plantas nativas, né? Que é o angico, catinga de porco. Essas plantas assim são plantas nativas da região da Caatinga, como também o mandacaru, que é específico da região da Caatinga, né? É um forte pertencimento. O mandacaru, tem também o umbu, que é uma planta nativa. Também falei anterior do licuri. Falei também das plantas, né? Como a extrativismo, o licuri, que é o maracujá. E tem outras também, como, né, o encó, que serve para alimentar os animais, né? Como caprinos. E aqui também tem a questão da produção agrícola a partir do pertencimento de sementes crioula, que a gente chama raízes, né? As raízes, e também tem as ramas, que as ramas são de batata, né? Que é uma planta de sementes nativas, ou nativo que é sementes crioulas, e também tem a mandioca, que é um pertencimento de sementes crioula, porém em forma de raízes. E tem a questão do xarope, que da outra vez que tu teve lá no escritório da Destaque, eu pensei que tu falou do xarope, falou, traz um pouquinho pra mim, eu pensei que era o xarope de parida, né, o famoso xarope de parida, mas não é. O xarope que a gente vamos comentar aqui, é porque aqui existem benzedeiras, e aqui tem uma benzedeira que ela produz esse xarope, que serve para tosse, né, que tem problemas respiratórios, e aí tem esse xarope, só aí manda ela fazer, ela faz. Com o tempo dela, ela faz, porque ela já é uma senhora, e aí quando a gente pede, ela, tem o tempo da senhora fazer, a gente só aí conseguir algumas folhas que estiver faltando, né, e faz essa produção. Mas aqui tem essa questão das benzedeiras, trabalhar a partir das ervas medicinais, que a gente sabe que estamos se perdendo, a questão das farmácias verdes, né, que é essas plantas que servem para fazer um chá, uma catinga de porco. Ela serve para quem está com problema de dor de barriga ou uma comida que faz mal. Aí pode estar fazendo esse chá, entendeu? Que é uma planta nativa. E plantas exóticas, de plantas medicinais são o arruda, a losna, o poejo, o hortelã miúdo, hortelã grosso. Então, são plantas exóticas de fora do país.
aqui tem no país e na nossa região da Caatinga são essas que eu falei, que é a caatinga de porco, o angico, são plantas da região da Caatinga. Tem também a cabeça de frade, né, que a gente chama coroa de frade, que ela serve para fazer xarope também, né, e também alimentação de animais. Mariana de Deus, eu vi que você trouxe aqui alguns elementos, né, que nos apresentou aqui, a cuia, né, as sementes, e trouxe uma toalha aqui. Eu fiquei curioso para saber um pouquinho sobre essa toalha aí. Pode falar pra gente aí? Na verdade, aqui é uma coxa de retalho. Coxa. Por que coxa de retalho? Porque eu trouxe cada apresentações de forma cultural e apresentando também a soberania alimentar através das sementes. Essa coxa é um pouco do resumo do meu TCC em forma de desenho. E será publicado na revista Destaque, né? Futuramente sim, com certeza você. Então, aí tem aqui o samba de roda, para representar, né, a cultura, esse movimento artístico que o samba de roda é para nós, né, bem representado, e representando também as rezas da comunidade. Aqui tem o símbolo da educação do campo, né, que é um girassol com o livro aberto. Tem as sementes crioulas que tem aqui na comunidade, aqui traz a apresentação do milho. Aqui é a benzedeira, né? Aqui tem a benzedeira, tia Monenita. E aqui a simbologia que eu, tem Mariana, ainda, né? né? A benzedeira tem ainda aqui na comunidade. Tem na comunidade. E aqui é o agricultor representando a toda a configuração. E aqui aí, é teu pai. Aqui é pai. Eu acho que é pai, mas tem mais, gente. Da comunidade tem mais, viu? Tem outras pessoas, mas a gente traz assim a representação só para configurar mesmo. E aqui tem a sementes crioula, né? E aqui é uma foto que eu peguei de painho e aí mandei a minha colega que fez, a minha amiga que fez a coxa, me ajudou a construir essa coxa. Aí você foi baseado em uma foto. É baseado numa foto de painho, na frente da casa. Que massa. E aí ele tava jogando a semente semente. Eu não lembro que semente foi. Se fava mesmo ali no terreiro. E aqui é a questão da criação de caprinos. Tem muito aqui, Mariana? Não, aqui na comunidade não, mas aqui tem algumas pessoas que ainda criam, né? Na verdade, aqui há muitos anos, todo mundo se criava caprinos, né? E ovinos. Mas só que com o tempo foi parando. Depois voltou novamente com minha idealização através dos meus estudos que eu tive no IF Baiano de São Paulo. Aí eu trouxe para cá essa cultura novamente, né? Que já existia, mas que se perdeu ao longo do tempo. E aqui a questão da representação dos vaqueiros da região, né? E também a cavalgada. Que massa. E aqui apresentando uma propriedade rural. Aqui é o licuri, tem uma casa, tem a fogueira simbolizando aí a fogueira, simbolizando as rezas, as fogueiras do São João e algumas festas que a gente faz durante o ano. Show de bola. Mas aí coxa de retalho porque traz essa questão de retalhos de tecido, de pano para fazer a cintura em forma do retalho mesmo. Isso aqui é teu show. Pintura. Aqui na onde eu vou eu carrego, viu? Já levei no Rio de Janeiro, levei, mas em Brasília não, porque ela não estava feita ainda. Mas eu levo para a sala de aula porque eu sou agora, estou atuando, né, na minha formação, licenciatura em Educação do Campo, e eu estou ensinando no município aqui, né, de Brejões, no colégio Helena, né, Helena Souza. Bacana. Estadual. Aí o pai fica todo orgulhoso, né? Ai. Show de bola, Maria. Parabéns mesmo pelo trabalho. Obrigada. Muito bom mesmo. E assim, falando disso aí tudo, mas agradecimento fortemente à minha comunidade, que sempre me abraçou, principalmente aos meus pais, né, que sempre teve essa parte de estudar, né? Teve os meus pais que ficaram com meus filhos para eu estar estudando. E quantos? 2? Tenho 2. Mariana, muito obrigado. Experiência muito top. Se você tivesse vindo mais cedo para ficar mais tempo, né? E olha que a gente tem muita coisa para conversar, se fosse contar, né? Te agradecer mesmo de coração por a parceria com esse projeto. A gente não se conhece de agora, né? Tem muito tempo já. Se encontrou nesses movimentos aí sociais muito bacana. Agradecer teu pai também, seu Zé, que tem uma história muito bacana. Fui muito bem recebido, viu? De coração. E só gratidão. Vamos lançar
esse material nas redes sociais. Vamos lançar também na revista, né? Vamos relatar isso também na revista. Então, muito obrigado mesmo de coração. E faça as considerações finais, né? Assim, resumir o que eu já falei, né? A questão do pertencimento, para mim é muito forte isso. É uma resistência de viver e morar no campo como território de Brejões, a partir da comunidade Mamão do Mato. Eu agradeço muito as pessoas que me abraçaram e me abraçam até hoje, né? E espero que mais ainda pela frente, porque futuramente, né, eu pretendo fazer meu mestrado e dentro dessa linha da educação do campo, que é algo de meu pertencimento, da minha vivência, né, desses tempos. E assim, para fortalecer ainda mais, eu preciso de que todos realmente... E a gente está aqui construindo esse laço, né, Verdade. Lucas? Essa questão de construção. E assim, não passando assim, despercebida, né, eu agradeço muito, muito a todos. Para eu chegar até aqui, ao nível de graduação, eu lembro de todas as pessoas que passaram, né, meus professores e tudo. Mas eu trago aqui a Marilene, né? Marilene, que é dessa comunidade, mas mora em Salvador, mas foi a pessoa que eu escrevi as primeiras letras, né? Como a gente diz, a letra do ABC, o A, E, O, U, né? Então, foi com ela que eu tive esse aprendizado e que manhinha fazia essa outra parte de fazer a lição de casa, né? Então, manhinha me ajudou muito nessa construção, assim como ajudou também os outros irmãos. Então, fortemente eu agradeço todo mundo dessa comunidade, todo mundo também que já morou, todo mundo também que já se foi, meus ancestrais, mas para que eu se tornasse essa pessoa quem eu sou, eu fui abraçada por todos. Então, só consideração, assim, a minha família, né? Todo um contexto, né? Familiar, comunidade, organização social como a associação que sempre me abraçou eu fazendo essas atividades. E assim, gratidão mesmo a pai, mãe, filho, esposo e aí sobrinhos e todo mundo. Então eu falo assim com muita gratidão porque todo mundo me abraçou, né? Claro que existe pessoas assim, não abracei Mariana nisso, mas nossa caminhada é aos poucos. Aqueles que conseguiam enxergar, abraçou, e aqueles que não, fica aí o legado passado através da minha pessoa como um movimento de construção, como um movimento de educação do campo, que a educação do campo é viver nesse espaço, é trazer as políticas públicas de desenvolvimento territorial, comunidade, e é isso, eu vivo falando dessa forma. A educação do campo é aquilo que a gente consegue construir ao longo do tempo e configurar esses recortes, né? Para que não se perde esses movimentos. Mas a educação do campo é isso, é configuração mesmo, de estudar, de desenvolver, de procurar políticas públicas, de falar muito, muito sobre a questão da agroecologia, que eu já falei aqui, a questão das sementes. Então, falei também do beiju, falei da farinha, né, que é produção aqui. Então, tem esse contexto, eu acho muito, muito bacana. Só gratidão, essa oportunidade de estar aqui. A gratidão, meus ancestrais. Gratidão, gratidão, gratidão. Muito bacana. Mais histórias como essa serão contadas em outras comunidades. Agradecer ao governo federal por estar dando a oportunidade de a gente fazer isso, que a gente já fazia, na verdade, né, Mariana? Já fazia. Sem apoio, agora com apoio se torna mais fácil, porque tem um combustível para vir, isso, né? Então tem todo um gasto para a gente fazer isso aqui. Então, agradecer o apoio do governo federal, né? A lei Aldir Blanc, show de bola, veio para revolucionar mesmo a questão da cultura, né? Parabenizar, deixar aqui também os parabéns para o ex-diretor de cultura de Brejões, Jorge Tavares, que fez um trabalho muito bacana também, né, para que esses recursos também chegassem em Brejões. Carla também, Carla, né, Cajaíba. Carla Cajaíba foi uma pessoa, na verdade, foi a mentora, a pessoa que me incentivou e mostrou para mim, Carla, na verdade, ela mostrou para mim o que eu fazia, que o que eu fazia era importante, porque eu não tinha essa consciência, né? Então, Carla Cajaíba, meu muito obrigado. E a todos vocês que de forma indireta ou indiretamente está contribuindo para o meu sucesso pessoal e também para o sucesso da minha plataforma. Tchau, obrigado e até a próxima. Valeu? Obrigada.